Olá, estudante, desejo que você esteja bem. Aqui é o professor Edmilson do Pré-ENEM Digital de Mato Grosso, da DRE de Rondonópolis. Hoje eu trouxe para você um conceito importante para o seu Enem e tem a ver um pouco com aquilo que a gente tem estudado em sala, que é a questão da geografia urbana. Esse conceito chama-se migração pendular ou migração diária. Como o próprio nome já diz, a migração pendular ou migração diária, ela se dá diariamente em horários muito específicos. Por exemplo, nos horários de pico, né, das médias e grandes cidades, você tem pessoas se deslocando para o trabalho e depois, no final do dia, voltando para a sua cidade de origem. Esse fato é muito recorrente, esse acontecimento é muito recorrente em regiões metropolitanas. O que é uma região metropolitana? Bem, uma região metropolitana você tem uma cidade sede e outras cidades do entorno, né? Uma cidade principal e outras cidades do entorno. Essa cidade principal, ela geralmente irradia tecnologia, educação, ciência em maior quantidade, ou seja, ela tem isso em maior quantidade no seu território e ela acaba irradiando para os estados do entorno. Com a questão do emprego, né, com a quantidade de emprego, com a oferta de vaga de emprego, não seria diferente. Lembrando que geralmente as cidades menores ou pequenas e médias que estão no entorno dessa região metropolitana, elas oferecem menos quantidade de empregos, né, menos vagas de emprego. Então essas pessoas acabam se deslocando dessas cidades menores e vão para as cidades maiores, para a cidade principal, né, de uma região metropolitana. Isso é migração pendular, né, quando essa pessoa se desloca e funciona como um pêndulo mesmo, por isso o nome, né? Então ela tem um momento de ir, um momento de vir. Uma outra coisa é a própria vaga, né, a própria oferta, melhor dizendo, de educação. Então essa cidade principal, ela também oferta uma quantidade maior de faculdades, de universidades, de cursos técnicos, e essas pessoas se deslocam também para o estudo. Um outro fator importante é a própria questão também de saúde. Muitas pessoas se deslocam de cidades menores para cidades maiores para tratar da saúde. Claro, com menos impacto do que alguém que vai, de uma grande quantidade de pessoa que vai para estudar ou para trabalhar. Quais são os impactos, né, que isso causa na cidade? Um dos problemas principais das cidades maiores, médias e grandes, é a questão da mobilidade urbana, que de uma maneira simples, a mobilidade urbana é a maneira como você se desloca dentro dessa região, dessa cidade, né? Dentro desse núcleo urbano. Quais são os modais que essa cidade oferece para que essa população se desloque com qualidade e rapidez. E isso impacta diretamente quando você pensa numa migração pendular, porque além das pessoas que já estão nessa cidade, nesse núcleo urbano, você tem sido pessoas do entorno utilizando esses meios de transporte, né, esse serviço, né, utilizando-se da mobilidade que aquela cidade oferece. Não à toa que essa região metropolitana, geralmente, em consórcio com as cidades ao lado, essa cidade principal em consórcio com essas cidades ao lado, ela cria, na realidade, um consórcio, por exemplo, relacionado à saúde, relacionado, por exemplo, ao transporte. Então, quando você pensa numa cidade como São Paulo, que tem quase 12 milhões de habitantes, você tem, por exemplo, deslocamentos intermunicipais, então ônibus intermunicipais, ou seja, que saem do município da cidade de São Paulo e vão para as cidades do entorno. Os trens, né, da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, que saem, por exemplo, do centro urbano, da cidade principal e vão para as cidades menores, né? O metrô já dentro dessa região da cidade principal. Então, como é que cidades como essa dão conta da mobilidade, que é um problema hoje urbano, e como é que essa migração pendular ela impacta diretamente nisso, né? Levando mais pessoas para dentro dessas cidades. Tá aí um problema que fica, né, hoje em dia para a questão urbana e que dá muita dor de cabeça para quem pensa a cidade funcional. Isso é muito importante para o seu Enem. Tá certo? Muito obrigado e até logo.